Novos tempos, mantendo a visão no processo de crescimento. Novos tempos, vamos juntos? Novos tempos, mantendo a visão no processo de crescimento. A Igreja de Cristo, ela tem um número, e esse número é incontável. Amém, queridos? O número daqueles que pertencem à Igreja de Cristo é incontável. Jesus disse para Abraão: se você puder contar as estrelas do céu, a sua descendência também poderá ser contada. Só Deus sabe o número exato de pessoas salvas em todas as gerações. Mas nós, como igreja local, temos uma missão. A nossa missão envolve a nossa cidade, o nosso estado, o Brasil e o mundo. E somente com esta visão de compaixão, de misericórdia, de desejo de ver o outro tão bem quanto nós estamos. Como assim, pastor? O senhor está falando de dinheiro? Não, eu estou falando de salvação, perdão para o pecado, estabilidade emocional, física, mental, uma família abençoada, uma família que prospera em Cristo. Nós que estamos vivendo nesta dimensão de salvação, precisamos também nos compadecer daqueles que ainda não conhecem essa tão grande salvação, esta bênção maravilhosa que é servir a Jesus. É por meio de um coração igual ao coração de Neemias que nós vamos continuar olhando para a visão de Deus, para esta igreja, no processo de crescimento. A igreja está crescendo, isso alegra o nosso coração, mas muito mais que a igreja crescer, o que nós desejamos é que você desenvolva um coração igual ao coração do Pai, um coração igual ao coração de Jesus, um coração que, embora sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se, tornou-se servo, e como servo foi à morte, e morte de cruz. Mas Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Assim eu e você precisamos ser. Quem aqui é filho de Deus? Quem aqui já reina com Cristo? Mantém a mão aí, mantém a mão. Já reino com Cristo, já estou glorificado, exaltado, glorificado. A eternidade é uma realidade para nós. Amém? Glória a Deus. Agora precisamos desenvolver o coração do Pai e irmos aos perdidos, e irmos às pessoas que não ingressaram nesta tão grande salvação, que já nos é comum. A igreja não pode olhar apenas para dentro, ela olha para dentro com cuidado, com ensino, com serviço, mas os olhos dela são olhos de águia. Ela olha toda a extensão da cidade, mais de 200 mil estão aqui, mais de 200 mil pessoas estão nessa cidade, e estas pessoas precisam ser alcançadas pelo amor de Deus. Quem Deus vai usar? A mim e a você. Apesar de nós, Ele vai nos usar e vai continuar usando até o seu retorno. Então, Deus não vai cobrar da gente os 200 milhões de habitantes do país, não. Mas os 200 mil que estão nessa cidade, Ele vai cobrar sim. Porque quando Deus levanta uma igreja num determinado lugar, Ele não está olhando apenas para os que vêm, mas para aqueles que estão lá fora, porque Ele te separou para anunciar as grandezas daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, você tem que ser imparável, não pode ter distração, você não pode ficar embaraçado nas coisas desta vida, você não pode ficar demasiadamente ansioso ou preocupado. E por falar em ansiedade, logo mais às 18 horas, a mensagem vença a ansiedade. Não falte. Quantos aqui são ansiosos? Não falte. Não falte. Logo mais 18 horas e 20 horas, ou 20 horas. Então, nós precisamos desenvolver o coração de Deus, que foi o mesmo coração de Neemias.
sua Bíblia em Neemias capítulo 1, versos de 1 a 11, e depois eu vou ler Neemias 4, 19. Coloca para a gente aí, projeta para a gente Neemias, de preferência na NVI, se for possível. Não, pode colocar, esse aí é o texto que eu vou pregar, mas coloca o texto mesmo na Bíblia, aí, Neemias 1, de 1 a 11, e nós vamos ler juntos esse texto. Assim como nós, Neemias também estava numa posição muito favorável. Ele estava na corte, ele estava servindo, ele tinha alimento, ele tinha roupa, ele tinha quarto, ele tinha tudo que você possa imaginar de conforto para aqueles dias, Neemias tinha. Mas ele, com o coração de Deus, se esvaziou de tudo que ele tinha. Ele saiu da sua zona de conforto e ele foi em amor à sua casa salvar, libertar, curar. Você poderia dizer comigo o que está escrito na Bíblia? O Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me enviou para libertar os cativos, para apregoar o ano aceitável do Senhor. Pastor, isso aí foi dito de Jesus. Pois é, o que Deus falou sobre Jesus, Jesus nos deu poder e autoridade para continuarmos. Amém, queridos? Nós temos a autoridade do céu na terra para pregarmos as boas novas. Os sinais, maravilhas, prodígios que acontecem ao longo da jornada são para ratificar a pregação. As pessoas acreditavam no que Estevão pregava, no que Filipe pregava, acreditavam no que pregava, no que era pregado, no evangelho que era pregado. E depois o que acontecia, pastor? Os sinais iam acompanhando. Os sinais. Primeiro é crer, queridos, é crer para ver, não é o contrário. Se eu ver, lembra de Tomé? Se eu ver, nós precisamos acreditar. Quando nós acreditamos e dizemos sim para o Espírito Santo, as nossas escamas caem e nós vamos estar prontos para ver muito além dessa terra, muito além dessa vida. A vontade dele será sempre boa, perfeita e agradável. E ela se revela quando a gente ora, quando a gente clama, quando a gente pede a Deus. Vamos ler juntos? Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidadela de Suzã. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que haviam restado, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. Repita comigo: grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e o amor leal para com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos, os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo faz hoje diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma totalmente corrupta e vergonhosa contra ti.
não temos obedecido aos mandamentos, aos estatutos e às ordenanças que deste a Moisés, o teu servo. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, o teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com a tua forte mão. Vamos juntos agora? Ah, Senhor, suplico que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era o copeiro do rei. Todas as vezes que nós pensamos em liderança corajosa, de fé, de força, de determinação, de resiliência, nós pensamos automaticamente em Neemias. Neemias, ele é um protótipo de um líder que espera romper com a naturalidade por meio de uma vida dedicada à oração, ao jejum, aos propósitos de Deus, aos propósitos eternos de Deus. Todas as vezes que nós estamos cumprindo um propósito de Deus, nós estamos olhando para as coisas de cima e não as coisas de baixo. Existem pessoas que fazem jejum para passar na prova, passar no teste, passar no concurso, e fazem propósito, não há problema nenhum nisso. Você está focado, você está orando, está pedindo, mas a razão principal e primordial quando você jejuar e orar é para você se aperfeiçoar mais espiritualmente, se fortalecer mais espiritualmente para cumprir um propósito do céu. Deseje sempre se aproximar mais do Senhor, não para benefício próprio, mas para benefício dos outros, para o benefício do que Deus tem proposto. Deus nos disse para irmos, mas Ele falou assim, não vá até que do alto vocês sejam revestidos. É necessário o revestimento do Espírito Santo. Me recordo plenamente de um sonho, uma visão, uma coisa extraordinária, repetiu-se 2 vezes, foi fantástico demais. Eu entrei numa sala, 3 pastores aqui, 3 aqui, pastor Marcos ali, eu me ajoelhei, e ele pegou um frasco desse tamanhozinho, 20 ml, de um óleo, e ele derramou sobre a minha cabeça. O óleo veio até aqui, encheu a sala, uma sala pequena, talvez 3x4, encheu, veio até aqui na perna deles, e eu fiquei assim, assustado com aquilo. Então de 20, encheu a sala toda, e um pastor disse assim, vamos pegar um pouco para nós também, porque é muito para ele. E o pastor Marcos Aurélio Panissé, disse, ninguém pega nada, porque ele vai precisar de tudo isso. Foi nessa esteira que Deus me tirou de Salvador e me trouxe para cá. Então, ali e em outras tantas manifestações da vontade de Deus para a minha vida, para a vida da minha esposa, para a vida dos meus filhos, porque nós nunca imaginávamos que iríamos voltar, quanto mais para Maricá. Não imaginávamos. Para a gente, de Salvador, a gente ia continuar subindo ali o Nordeste, ou ia para um outro lugar, ou talvez até para fora do país. Mas Deus tinha um outro propósito. Algum tempo depois, eu e Raquel, ouvimos de uma pessoa que estava na igreja uma revelação. Foi uma revelação. Ela desceu da galeria, veio cá, eu tenho algo de Deus para entregar a vocês. Eu falei assim, é de Deus? De Deus. Abri a mão, eu e a Raquel, e aguardamos. E ele falou, vocês vieram para cá porque Deus está preparando vocês e vai enviar vocês para o mesmo lugar de onde vocês vieram. Foi isso ou não foi, Kel? Amém. Guardei no coração. E continuei. 3 anos, 4 anos depois, estávamos nós embarcando para cá, voltando para essa terra. Eu nasci aqui bem pertinho,
a 5 quilômetros daqui, Nova York, aqui. Quem vai para Itaboraí passa pelo lugar onde eu nasci, a minha linda e adorável Ubatiba. Aleluia, lugar lindo. Não existe lugar melhor do que o lugar onde você nasceu. Amém, queridos? Ubatiba era muito melhor do que Nazaré, onde Jesus nasceu. Meu Deus, Nazaré era uma vila terrível, não tinha nada lá, era uma pobreza só. Ubatiba não, Ubatiba é cheio de rico. Eu nasci numa família riquíssima. Quem chegasse por último de dormir era no chão. Tinha uma esteira para 5 e colchonete não existia naquela época, pelo menos para mim não, eu sou o último. Que bênção, irmãos, que bênção, é o lugar onde a gente nasceu. Talvez você não goste muito do seu nome, mas o nome ainda dá para trocar hoje. Agora, o lugar onde você nasceu é importante demais. Você lembra, né, Adilson, onde você nasceu, de onde você veio? E Deus mostra o poder dele para fazer infinitamente mais do que você sonha, do que você imagina, do que você pensa. Quando o teu propósito é cumprir o propósito de Deus, Ele te leva por uma estrada nova, ampla, viva, que você nunca sonhou. Por isso que é além do que você imagina, muito acima do que a gente possa ver, ouvir, pensar, imaginar. Deus tem feito coisas maravilhosas, e eu tenho certeza que ao longo da sua vida cristã, alguém também se apresentou da parte de Deus e te deu uma direção, te disse alguma coisa da parte de Deus. Você já ouviu alguma coisa da parte de Deus? Pelo menos do púlpito. Poxa, essa palavra é para mim. Essa palavra, parece que o pastor sabia tudo que eu passei. Não é não, irmãos, é porque o Espírito Santo está aqui e está aí também. Então, as pessoas quando pregam, estão pregando a palavra de Deus. Agora, existem momentos em que especificamente Deus fala, sobretudo se você estiver em oração, sobretudo se você perguntar assim, olha, é um perigo fazer essa pergunta para Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Você já fez essa pergunta para Deus? Antes de apresentar as suas necessidades, o seu desejo, você já experimentou render-se a Ele e dizer assim, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Não importa se está indo para lá, se está voltando para cá, se não é para ir, se é para parar, e você se mantém ali. Assim estava Neemias. Ele estava na corte, ele era copeiro, ele tinha a confiança do rei Artaxerxes, ele estava de boa, maravilhosamente, esplendidamente, estava tudo certinho com ele. Mas como é que eu e você vamos estar felizes, plenos, satisfeitos, totalmente indiferentes ao que está lá fora? Não podemos. Lá fora tem humilhação, lá fora tem desterro, lá fora as famílias estão sem muros, lá fora as pessoas estão perdidas, lá fora há desgraça, lá fora as pessoas estão vivendo de maneira patética. E eu não posso apenas celebrar aqui, eu não posso apenas me regozijar aqui, até porque tudo isso é mandamento, mas o último mandamento será sempre o maior, e Ele mandou que a gente fosse. Enquanto Ele não vier, é papel da igreja ir. Enquanto Ele não vem, nós precisamos ir. Você pode repetir isso? Enquanto Ele não vem, a igreja precisa ir. Enquanto Jesus não volta, nós ainda temos uma missão nessa terra. Neemias pensou assim, e Neemias começou então o seu trabalho, e num determinado momento, no capítulo 4, verso 19, ele vai dizer o seguinte: e disse eu aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros.
Você conhece o texto de Neemias? Se não conhece, leia o livro de Neemias. E você vai ver que ele de fato conseguiu tudo o que ele precisava. Porque quando você está cumprindo o propósito de Deus, ele vai abrindo portas onde não tinha, vai botando janela onde não tinha janela, ele vai dando oportunidades onde não parecia nada. Por quê? Porque você está no centro da vontade dele. E quem está no centro da vontade dele, recebe a provisão dele, para todo o caminho, para todas as etapas. Neemias conseguiu tudo isso, mas na hora de reunir o povo, na hora de colocar todo mundo engajado, debaixo de uma mesma visão, com o mesmo coração, com o mesmo sentimento, ele percebeu que o povo estava separado. Grande e extensa é a obra na cidade, e nós estamos separados, divididos, dispersos, cada um pensando uma coisa, cada um idealizando outra, quando na verdade a proposta de Deus para este recomeço, este reinício, é sentarmos, pararmos um pouco, respirarmos fundo e em unidade, oração, busca, pedindo, batendo, descobrirmos de Deus o que de fato precisamos fazer hoje para alcançarmos o propósito de salvar a cidade. Muitas coisas boas podem acontecer numa igreja, mas às vezes muitas coisas boas que acontecem, na verdade, apenas nos tiram o foco, nos roubam energia, trazem problemas e gastos, quando na verdade o que Deus quer que eu e você desenvolvamos nesse tempo são essas 5 atitudes de Neemias. Ele se assentou, não foi isso que nós lemos? Quando ele recebeu a notícia de como estavam os judeus, que haviam superado o cativeiro e que tinham ficado lá, estava todo mundo literalmente desgraçado, estava todo mundo numa pobreza terrível. Ele automaticamente se assentou. Para manter o foco, às vezes é necessário parar para visualizar melhor todo o cenário, todas as oportunidades, tudo que Deus quer realizar, Ele não vai fazer no meio da nossa agitação. Tudo o que uma igreja tem a realizar, ela precisa parar para ouvir o que Deus quer. Porque igreja, queridos, é muito automático. Eu sei o endereço, eu sei que horas começa o culto, eu sei que horas o pastor encerra o culto, eu sei que horas eu tenho que voltar à noite, então fica tudo no automático. Eu sei tocar, eu sei fazer a dança, eu sei fazer a coreografia, eu entendo de teatro, eu sei o que é o meu trabalho na recepção, e mais um pouquinho, nem precisa de Espírito Santo. Por quê, pastor? Não, porque eu já sei o que fazer. Só que não é sobre fazer, é sobre estar nele, para realizar aquilo que ele quer. Porque muitas pessoas desistem do ministério, porque não entenderam que estão servindo ao Deus vivo e todo-poderoso. Aí desiste, aí para, estagna, perde o foco. Se levanta um problema aqui, e se levanta uma perseguição aqui, e vem apedrejamento aqui, e vem prisão aqui, mas o apóstolo Paulo não parou, Pedro não parou, Tiago não parou. Você também não vai parar. Coloque o seu nome aí. Você também não vai parar, meu irmão, a despeito de qualquer coisa que venha sobre a sua vida. E olha, prepare-se, porque vem muita coisa. Agora, pastor, que eu comecei a fazer um propósito de oração, de jejum, que eu estou querendo ouvir a voz de Deus, minha vida virou de cabeça para baixo. Seja bem-vindo ao deserto, porque você agora está indo na contramão. Quando você está fazendo alguma coisa porque você sabe fazer, é uma coisa. Outra coisa é quando você fala assim: Senhor, me abençoe, e que eu tire, né, usando aqui a Thaís, que eu tire a foto certa, que eu grave aquele momento do sermão. Me mostra, Pai, em qual momento. Sabe o que começa a acontecer? Deus começa a te dar sonho, Deus começa a te mostrar.
Deus começa a apontar o caminho. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo vai nos conduzir, Ele vai ao nosso lado. Nunca confunda isso na sua vida cristã. A Bíblia é luz, é lâmpada. A Bíblia traz maturidade, traz conhecimento, traz presença, mas nada se compara a conhecer a Bíblia e a viver por meio dela. O Espírito Santo continua falando, irmãos. Se eu acreditar nessa verdade, eu vou ler o texto em que o Espírito Santo fala com Filipe. Filipe era o primeiro diácono naquela cortina ali de 7 diáconos. Filipe era um deles, um diácono eloquente, pregador da palavra, fazia sinais, maravilhas e prodígios. Por meio dele, muitas coisas extraordinárias eram feitas. E Filipe está lá em Samaria, pregando o Evangelho, fazendo a obra de Deus, e de repente o Espírito Santo falou com ele: sai daí, vai para a estrada que está deserta. Talvez eu e você falássemos assim: mas como? A igreja está tão boa aqui, está tudo tão maravilhoso, tudo seguindo tão bem. Pois é, queridos, as coisas espirituais ou as coisas do Espírito só são discernidas e ouvidas por aqueles que estão no Espírito. Alguns aqui disseram: ele não vem não, eles estão bem demais lá em Salvador, vem nada para cá. Claro que vem, irmãos, claro que vem, porque está escrito em João 3,8, o Espírito sopra onde quer. Podemos ouvir a sua voz, mas não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus. Pastor de Deus não vê o salário que vai receber, não vê o que ele vai ter que abrir mão, não vê se a cidade de lá é melhor do que a de cá, não vê se as condições para onde Deus está mandando é melhor. Talvez seja um vale de ossos secos, talvez seja um lugar terrível, inóspito, mas Deus te mandou ir, vá, porque a boa mão dele estará sobre a sua vida. Agora, não é bom recusar o chamado de Deus. Quem conhece a história de Jonas sabe muito bem, um crente no lugar errado é tempestade, é quase morte para um monte de gente, porque você está no lugar errado, mesmo sendo crente. Então, eu e você somos chamados por Deus para parar o que estamos fazendo, olharmos toda a circunstância à volta, e quando a gente olha para a realidade da nossa cidade, a gente tem que lamentar como Neemias lamentou. E eu passo ao Rio de Janeiro, os últimos 5 governadores, todos foram para a prisão. Você acha que isso é normal? Quem acha que isso é normal? Você acha que isso é normal? E quem é mais ligado aí em política, talvez tenha até um histórico maior. Agora vocês viram, recentemente, está aí na internet, está aí na TV aberta. Esse é o mundo. Corrupção atrás de corrupção, roubo, desvio. Quem está vendo isso aí também? Será que só eu que estou vendo? Não, vocês também estão vendo. E estão vendo já há algum tempo, né? Há muito tempo. Desde que o mundo é mundo, a corrupção está aí. Agora, preparem-se, porque vai se multiplicar a iniquidade, a injustiça vai se multiplicar, e por causa disso, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos vai esfriar. Mas vejam bem, queridos, o amor de muitos, não de todos, o amor de muitos vai esfriar. Sabe por quê? Sabe por que vai esfriar? Porque está olhando só aqui para baixo, não está olhando para a Bíblia, não está olhando para a palavra.
Quando vocês ouvirem sobre guerra, pestes, pandemias, injustiça, pai matando pai, pai matando filho, filho matando pai. Vocês estão ouvindo sobre tudo isso? Vocês estão ouvindo sobre tudo isso? Corrupção, injustiças. Quando vocês começarem a ouvir tudo isso, não tenham medo, disse Jesus. Estas coisas precisam acontecer e vão acontecer. Uma das coisas maravilhosas que Jesus deixou para mim e para você é a capacidade de fazer a leitura do tempo em que estamos vivendo. E eu posso dizer para vocês com muita segurança, nós estamos muito mais próximos da vinda de Jesus do que o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo nos seus dias disse: e nós, os que estivermos vivos. Ele esperava Jesus para aqueles dias, porque naqueles dias havia peste, corrupção, perseguição, morte aos cristãos. Ele estava aguardando os céus se abrirem. A igreja de hoje está esperando o céu se abrir? De verdade? Vocês acham que nós estamos assim, com essa sede, Maranata, ora vem Senhor Jesus? Ou será que a gente está olhando ainda com muito mais atenção? Não é que seja errado olhar, queridos, mas é muito mais atenção às coisas desta vida e para esse tempo, do que os céus abertos, e alegrar-se com essa possibilidade de sermos transformados e irmos ao encontro dele nos ares. Será que Deus, quando olha para nós, vê em nós lamentação pelo povo dessa cidade, pelo governo dessa cidade, pelo qual devemos orar? É mandamento bíblico: orai pelas autoridades, porque as autoridades são constituídas por Ele. Tem que orar. Quando nós oramos, nós estamos pedindo a Deus vida sossegada, tranquilidade, paz, mas nós sabemos que nem sempre será assim. Mas nós vamos saber, nós saberemos que ainda assim nós temos que orar, sobretudo para nos fortalecer. Nós não podemos nutrir raiva, ódio, vingança por quem quer que seja. Nós temos que fazer a nossa parte, cumprir a nossa parte. Lamentar e chorar vai gerar no nosso coração a vontade de preparar-se espiritualmente com o jejum para o que está aí. Algumas pessoas desistem das redes sociais, param com tudo porque não suportam mais ver, ouvir. Você está tomando uma boa decisão, é uma boa escolha, mas não adianta se separar disso sem abraçar o que de fato vai te dar firmeza e força para encarar os dias que estão por vir. Não é só não se assentar na roda dos escarnecedores, não é só se deter no caminho dos pecadores, não é só sair fora do que é errado, é abraçar-se com aquilo que vai te encher do Espírito Santo, é abraçar-se com aquilo que vai te manter firme no propósito de dizer a todos: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Senhor, abençoe aquele que me persegue. Senhor, sê com aquele vizinho que é uma dor de cabeça para mim e para minha família. Você não perde a direção, você não perde o foco, porque você está querendo cumprir a vontade do Senhor e não a sua. Lamentar te leva a jejuar, mas não apenas jejuar, ele também orou. Atitude de total dependência de Deus para receber direcionamento do céu. Quando eu oro, eu estabeleço uma comunhão com o Eterno, com o Pai Eterno, com Deus. Quando eu deixo de orar, eu automaticamente vou me valer da minha força, da minha
sabedoria, do meu conhecimento, das minhas riquezas, e a Bíblia vai nos orientar: não coloquem a vossa riqueza como firmeza para a sua vida. É incerto, é incerto. As riquezas desta terra são incertas, mas o poder de Deus é eterno e para sempre, dura. O recurso financeiro é bom, amém, queridos? Ih, rapaz, vocês iam receber um aumento nessa semana, mas falaram com tanta tristeza nesse momento que não vai receber mais o aumento. Recursos financeiros é uma bênção. Geralmente quem fala mais alto sempre porque está mais caído, né? Mais quebrado. Pois bem, mas vejam bem, é muito bom, sobretudo se toda a sua riqueza estiver consagrada ao Senhor. Tudo a Cristo a ti entrego, sim, por ti. Ninguém mais conhece, né, rapaz, o hino. A última parte é a mais bonita. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Bonito, não é? Muito bonito. Agora, a gente deixa tudo mesmo? Hein? Quando aparece uma promoção para um dentista, uma oportunidade em São Paulo, Márcia, para abrir uma loja, você faz um grande culto de gratidão a Deus pela porta que se abriu em São Paulo, você junta tudo e... Sim ou não? Claro. E a gente ainda festeja, poxa, que bênção, poxa, André e o pastor George, poxa, receberam um convite, agora a loja deles vai se expandir São Paulo todo, poxa, que alegria. Todas as profissões nessa terra, você pode pensar dessa forma. Se você orar, talvez Deus mande você fazer, não fazer, mas, via de regra, quem aqui não gosta de uma promoção? Quem aqui não gosta de sair de um nível e ir para o outro nível? De um carro X para um carro Y? Não é normal isso? Não é natural? Melhorar, crescer, avançar, não é bom? Sim ou não, irmãos? Isso, tem mais 2 minutinhos aí para a gente ir almoçar. Agora, vejam bem, se no decurso da nossa vida, as coisas tomarem de assalto o nosso coração, e aquelas coisas desta vida começarem a fazer ninho na sua vida, Deus vai lá por amor a você e vai tirar, porque Ele está vendo que seu coração está indo embora. Existem muitas pessoas que não podem enriquecer, sob pena de abandonar o Senhor. Então, assim como Neemias, nós temos que jejuar e orar, para a gente não sucumbir, nem quando tivermos muito, e nem quando tivermos pouco. Tem gente que sabe viver bem no pouco, é humilde, sabe pedir, sabe chegar, mas quando Deus faz isso aqui, se torna arrogante, intolerante, acha que está todo mundo errado, só Ele que está certo. Então, quando nós estamos em Cristo, nós conseguimos administrar os recursos que Ele nos dá. A gente reparte, a gente empresta, a gente doa, a gente avança. Quando Deus vê o seu coração, Ele vai te dando mais. Por quê? Porque você está a serviço do céu. Ao Senhor empresta aquele que se compadece do pobre. Quando você se compadece de alguém, você está emprestando para o Senhor. Então, a oração vai te levar a depender de Deus e a agir de acordo com o coração de Deus. Por fim, ele agiu. Essa atitude revela a determinação de mudar a situação à sua volta e não apenas conhecê-la. Às vezes você pode conhecer e fazer uma boa leitura da sua cidade, do seu bairro, do seu condomínio, mas só isso não adianta. É necessário se assentar, lamentar, jejuar, orar e agir.
Graças a Deus, este último ano, o ano de 2007, o ano 7, entrando na terça-feira no ano 8º do nosso ministério. É lógico, essa igreja já tem 108 anos, ela vem trabalhando, mas nós estamos contando o 2º século da história da igreja. E Deus nos deu o privilégio de iniciarmos o 2º século. Então, o 1º século, glória a Deus, aleluia, uma história linda e maravilhosa. E nesse 2º século da história dessa igreja, Deus está dando a mim e a você a oportunidade para visualizarmos tudo, orarmos, jejuarmos e agirmos na direção que Deus tem para a nossa vida.